Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para o uso da tribuna, no pequeno expediente do grande expediente da ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 25 de abril de 2017, expediente, projeto de emenda modificativa de número 2/2017, requerente Comissão de Constituição e Redação, emenda dispõe sobre propor alterações ao projeto de lei de número 19/2017. Indicação de número 101/2017, requerente vereador Josué Pereira dos Santos, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a pavimentação e drenagem da rua Monte Alegre, no Alto da Boa Vista, no bairro da Rasa. Indicação de número 102/2017, requerente vereador Valmir Martins de Carvalho, ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a aquisição e instalação de ar-condicionado nas escolas públicas do município. Indicação de número 103/2017, requerente vereador Valmir Martins de Carvalho. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a pavimentação e drenagem da Rua dos Lopes, no bairro José Gonçalves. Ordem do dia. Votação única das proposições do tipo projeto de emenda modificativa de número 01/2017, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Votação única das proposições do tipo indicação de número 101/2017, vereador autor Josué Pereira dos Santos. Indicação de número 102/2017, autor vereador Valmir Martins de Carvalho. Indicação de número 103/2017, vereador autor Valmir Martins de Carvalho. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, terça-feira, 25 de abril de 2017. Presidente João Carlos Alves de Souza. Senhor presidente, feita a leitura do expediente e ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Concedido, vereador. Por gentileza, registrar a presença dos vereadores Joyce Costa e o Niltinho. Registrado. Nilton. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do memorando número 63 de 2017. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, memorando de número 63/2017, Armação dos Búzios, 24 de abril de 2017. Venho, pelo presente, comunicar que, por motivos pré-agendados, não estarei presente nas sessões do dia 25 e 27 de abril do ano corrente. Sem mais, desejo a todos um bom trabalho e trabalho abençoado por Deus, cordialmente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Senhor presidente, feita a leitura do ofício, do memorando, perdão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de emenda modificativa de número 2/2017, dispõe sobre propor alterações do projeto de lei de número 19/2017. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso das suas atribuições legais, resolve, artigo 1º,
Ficam alteradas as redações dos artigos 14 e 17, projeto de lei de número 19/2017, passando a ter as seguintes redações. Artigo 14, constatará na Lei Orçamentária Municipal previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e a formação continuada dos conselheiros tutelares. Parágrafo único. Caberá ao órgão administrativo responsável pela manutenção do Conselho, havendo disponibilidade orçamentária e cobertura dos concursos de capacitação e qualificação, o exercício de suas atividades, participação em congressos, fóruns e conferências dirigidos aos conselheiros tutelares, quando convocados pelo Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente, pela Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente ou qualquer outra instituição de defesa de direitos ou pesquisa na área infanto-juvenil, desde que comunicados com antecedência mínima de 15 dias da ocorrência do evento. Artigo 17. Os conselheiros tutelares perceberão remuneração a título de gratificação, tomando por base o nível dos vencimentos dos servidores municipais efetivos que exerçam cargo de assistência social com carga horária de 40 horas semanais. Artigo 2º. Essa emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Justificativa. As alterações, ora apresentadas, são oriundas de reuniões com representantes dos conselhos tutelares e por objetivo dar maiores garantias ao desenvolvimento dessa importante função dentro do município de Armação dos Búzios. Presidente da comissão, vereador Valmir Martins Carvalho. Membros, vereadores João Carlos Souza dos Anjos e vereador Josué Pereira dos Santos. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do vereador Josué Pereira dos Santos. Indicação de número 101/2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. O vereador a quem se subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica doutor Mesa, envia de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a pavimentação e drenagem da rua Monte Alegre, no Alto da Boa Vista, no bairro da Rasa. Justificativa. A referida solicitação se faz necessária tendo em vista a necessidade dos moradores locais e usuários, que sofrem com os constantes buracos, falta de infraestrutura, transtornos esses causados devido à ausência da pavimentação na referida rua. Assim, pedimos ao Poder Executivo Municipal que viabilize tal solicitação com o objetivo de melhorar a qualidade de vida daquela localidade. Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação da referida matéria. Vereador autor Josué Pereira dos Santos. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do vereador Valmir Martins de Carvalho. Indicação de número 102/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. O vereador a quem se subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica doutor Mesa, envia de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a aquisição e instalação de ar-condicionados nas escolas públicas do município. Justificativas. As indicações são um dos meios utilizados pelos vereadores como forma de satisfazer as necessidades básicas dos munícipes. Utilizamos o do referido instrumento para mais uma vez atender os anseios da população, apresentando assim a solicitação hora em tela. A referida solicitação se faz necessária tendo em vista a necessidade dos alunos e profissionais de educação que vivem sofrendo com o calor dentro da sala de aula e a falta de infraestrutura. Dessa forma, rogo aos nobres edis pela aprovação da referida matéria. Vereador autor Valmir Martins de Carvalho. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do vereador Valmir Martins de Carvalho. Indicação de número 103/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador a quem se subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica doutor Mesa, envia expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a pavimentação e drenagem da Rua dos Lopes, no bairro de José Gonçalves. Justificativa. As indicações são um dos meios utilizados pelos vereadores como forma de satisfazer as necessidades básicas dos munícipes. Utilizamos no referido instrumento para mais uma vez atender aos anseios da população, apresentando assim a solicitação hora em tela. A referida solicitação se faz necessária tendo em vista a necessidade dos moradores que vêm sofrendo com a falta de infraestrutura. Desta forma, rogo aos nobres edis pela aprovação da referida matéria. Vereador autor Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, é feita a leitura das matérias na íntegra.
Encaminhe o projeto de emenda modificativa número 02 de 2017 para a Comissão de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso. Em votação, autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Newton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de emenda modificativa de número 1/2017, relatório. O projeto de emenda em tela pretende alterar a redação do artigo 1º do projeto de lei número 24/2017, que trata de instituir a revisão geral anual. O projeto de lei de número 24/2017, ao instituir a revisão anual aos servidores públicos do município de Armação dos Búzios, conta com a redação legislativa um tanto quanto confusa. Vê-se claramente que o objetivo da comissão, autora da presente emenda, é meramente dar maior clareza à dita redação com os fins de transparecer a revisão geral anual que se aplicará aos servidores efetivos e comissionados. Antes de analisar a questão em si, se faz necessário demonstrar algumas características dos cargos efetivos em comissão. O eminente professor Bandeira de Mello aponta em seus estudos que os cargos públicos somente podem ser criados por lei, podendo ser de carreira ou isolados, e se dividem em cargo de comissão e efetivo. O cargo de comissão tem o caráter transitório e é de livre nomeação e exoneração. Já o cargo efetivo tem ingresso apenas pelo concurso público, tendo as características de efetivação e estabilidade. O artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal de 1978 prevê que a nomeação do cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, é uma execução à obrigatoriedade do concurso público. Artigo 37. A investidura em cargo ou em emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, de forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Nota-se que o cargo em comissão é uma espécie de cargo público contando com características próprias, tanto o que é que a Constituição Federal, em muitos momentos, cria regras aplicáveis a cargos públicos sem diferenciar os efetivos e os comissionados. Como exemplo, podemos citar a regra do texto remuneratório previsto no artigo 37, inciso 11. O artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal aponta que o subsídio e os vencimentos dos cargos em empregos públicos são irredutíveis. Tratou os servidores públicos em sentido amplo, portanto, a irredutibilidade de um direito tanto dos servidores efetivos quanto dos comissionados. Artigo 37. Subsídios e vencimentos dos ocupantes dos cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvando o exposto nos incisos 11 e 14 desse artigo, nos termos do artigo 99, parágrafo 1º, 150, inciso 2º, artigo 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º. Para atender o intuito da revisão geral anual, devemos analisar o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que versa o seguinte:
A remuneração dos servidores e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados e alterados por lei específica, observados a iniciativa privativa, em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. É importante frisar a diferença entre o reajuste remuneratório previsto na primeira parte e a revisão geral anual prevista na segunda parte. A primeira representa a conquista de melhoria no aumento remuneratório de categorias específicas. Ocorre uma revalorização das categorias determinadas mediante reestruturação de tabela. Por isso, em regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. Já a revisão geral anual tem por alvo a reposição inflacionária que ocorreu o poder aquisitivo da remuneração. Em tese, esta reposição inflacionária não representa a conquista de melhoria ou aumento remuneratório, pois apenas resgata o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida. O objetivo é tão somente manter o valor real dos salários. Por isso, é lógico que seja direcionada a todos os servidores, uma vez que todos sofrem com a mesma corrosão inflacionária indistintamente. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que essa revisão é de natureza obrigatória, vez que é um meio de efetivação da garantia fundamental de redutibilidade dos vencimentos, base os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. A doutrina, a jurisprudência e até mesmo o vernáculo indicam como revisão o ato pelo qual formaliza-se a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, por sinal expressamente referido na Carta de 1988, inciso 9 do artigo 7º, patente assim a homenagem não ao valor nominal, mas sim ao real do que satisfeito pela contraprestação do serviço prestado. Esta é a premissa consagrada no princípio da irredutibilidade dos vencimentos, sob pena de religência à inoculidade na garantia constitucional, no que voltada à proteção do servidor e não da administração pública. A revisão dada somente a um grupo de servidores não tem respaldo constitucional, pois a revisão geral e sem distinção de índice. O correto, portanto, é a extensão do mesmo índice a todos os servidores. Não se está afirmando que a redação original tinha por objetivo excluir qualquer classe dos servidores públicos. Ocorre que o texto apresentado poderia ser passivo de interpretações de dúvidas referentes a quais servidores seriam contemplados. Como o projeto explicativo trata-se de revisão geral anual, é louvável a atitude da comissão autora da emenda em deixar claro que a mesma se aplica tanto aos servidores efetivos quanto aos comissionados, seguindo assim, da forma clara, os ditames constitucionais, legais e jurisdicionais. Tendo em vista acima apresentado, opino pela aprovação do projeto de emenda modificativa de número 1/2017, é o relatório. Armação dos Búzios, dia 9 de abril de 2017, relator Valmir Martins de Carvalho. Agora faremos a leitura do parecer. Diante do exposto, essa comissão acata o relatório do projeto de emenda modificativa de número 1/2017 de forma unânime. É o parecer Armação dos Búzios, dia 9 de abril de 2017, presidente da comissão, vereador Valmir Martins de Carvalho, membros, vereadores Josué Pereira dos Santos e João Carlos Souza dos Anjos. Senhor presidente, feito a leitura do relatório e parecer ao projeto de emenda modificativa de número 1/2017. Em votação, o projeto de emenda modificativa número 01/2017. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Em votação, as indicações de número 101, 102 e 103. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade as indicações. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, assistência, os internautas. Mas eu quero parabenizar a comissão pela emendas aqui ao projeto de número 2 de 2017, que versa sobre o Conselho Tutelar, o funcionamento, e os conselheiros estão aqui nessa noite, e até esperamos que esse mártir agora acabe, né, e a gente chegue a vias de fato à conclusão, que é a votação do projeto, né. Então, eu vi aqui as emendas, e realmente só vi agora aqui na sessão, e nós participamos, eu participei durante o período de encaminhamento, né, desse trabalho. Então, eu vi aqui, inclusive, o artigo 17, eu comentava ali com o conselheiro Alexandre, e que, na época, a gente tinha chegado, junto ao Executivo, a uma negociação em termos de salário e de valores, né? E o comparativo que o Executivo fez para chegar num valor era de assistente social com carga horária de 40 horas semanais. Mas não colocou efetivo, justamente para chegar, acredito eu, naquele valor que tinha sido combinado. Se eu não me engano, hoje os senhores percebem o valor de 1.700 mais ou menos, e o valor combinado era de 2.500 para chegar mais ou menos a isso. Passando a efetivo, aí o valor ele dobra, porque o assistente social 40 horas, eu acho que efetivo está quase 13.600, uma coisa assim. Mas é justo, porque é o trabalho de vossas senhorias, a gente sabe como é o trabalho de conselheiro tutelar, e a gente vê como estão os conselhos em todo o país, sucateados, portas fechadas, sem garantias, por exemplo, de qualificação, de capacitação e de um salário digno. E eu corroboro do pensamento de que, foi me dito, esclarecido, que tem que ser pelo CONANDA, com o cargo efetivo, a comparação, para não acontecer de, por exemplo, o prefeito, por decreto, tirar aí 20%, 30% de um salário e vossas senhorias ficarem sujeitas a isso. Então, parabéns ao trabalho da comissão e de vossas senhorias também, e ao nosso conselho. E a gente espera que outras demandas tem que trazer mesmo para casa, Adriana, Ciro, Alexandre, nosso amigo, tem que trazer para essa casa para a gente poder sentar e discutir juntos. Hoje, eu participei da reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. É aquilo que eu falei. As reuniões estão aí, elas acontecem mensalmente. Então, a gente, no que puder, eu, por exemplo, participo. E hoje, nessa reunião do Conselho Municipal da Mulher, eu apresentei a resposta do requerimento que eu tive aqui, solicitando as informações das propostas que foram colocadas e apresentadas, resultado da terceira conferência de 2015. Então, o resultado desse trabalho, dessas propostas, inclusive, solicita como proposta que o CEAM, Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, seja reaberto. Eu fiz essa indicação aqui na casa para reabrir o CEAM, apresentei ao orçamento emendas no valor para que o CEAM volte a funcionar, e hoje eu tive a informação, o Ministério Público, depois de um fórum acontecido das políticas públicas, provocado pelas entidades civis, o Ministério Público está convocando para uma reunião os conselhos, né, assim como o governo, para justamente saber, ter informações das políticas públicas para a mulher. É fato que nós estamos deficitários de políticas públicas para a mulher. É uma pena que nós estejamos sem as coordenadorias funcionando, e a gente precisa ter as coordenadorias funcionando. Porque sem coordenadoria, Dida, não se consegue ter verba, repasse das secretarias para o nosso governo.
Sem coordenadoria da mulher, não tem repasse da Secretaria de Políticas Públicas para a mulher. Como é que a gente vai falar de controle à natalidade? Como é que a gente vai falar de apoio à gestante? Como é que a gente vai falar de apoio às mulheres vítimas, né, de câncer, de mama, de colo de útero? Como é que a gente vai falar da mulher na inserção no mercado de trabalho? A gente precisa falar. Política pública, uma vez implantado o conselho, uma vez aberto o CEAM, que é o Centro de Atendimento, uma vez criada a coordenadoria, é um retrocesso a gente não ter essas políticas. Então, a gente vai estar, eu vou me fazer presente no dia dessa reunião, porque mais do que nunca tenho trabalhado aqui juntamente com a sociedade civil e a gente não pode deixar de falar isso. Estive ontem na reunião, finalizando, estive ontem na reunião, o que seria a reunião do Conselho Comunitário de Segurança, na escola Eliette Mureb em José Gonçalves. Não houve a reunião, o vereador Nobre também esteve lá, encontrei com o vereador, cheguei tardiamente, não encontrei alguns, como por exemplo o vereador Miguel, a vereadora Gladys, que estiveram, e outros talvez, mas nós não tivemos a reunião. E a sociedade está clamando por segurança. Precisamos ter essa conversa, precisamos buscar aí um paliativo, junto com os nossos guardas municipais, enfim, um paliativo porque estamos todos nos sentindo inseguros nas ruas da nossa cidade. Hoje aconteceu mais uma morte ali perto da pista de skate, então fica todo mundo aí atônito e a gente tem que realmente falar sobre isso. Obrigada, senhor presidente. Convoco a vereadora Adiel da Silva Vieira. Tempo regimental, 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, assistência presente. E boa noite, internautas. Quando a vereadora Joyce fala desses conselhos, fala dessas mulheres que precisam e não têm, e aí, vereadora, não tem esse apoio, porque, infelizmente, a pessoa que está no executivo como prefeito não tem amor para ver essas pessoas. E aqui, o que me faz eu usar aqui essa tribuna é para falar aqui de algo que já vim falando outras vezes. Muitas vezes essa casa aqui aprova algumas matérias, aprova algumas emendas, e o prefeito não toma conhecimento. O prefeito, no dito popular, não está nem aí. E aí, conselho tutelar, que já tinha sido votado, mas o prefeito não toma as suas atitudes para poder dar valor a quem faz por esta cidade. Teve aqui, ano passado, no final do ano, uma votação muito importante a respeito de taxistas, a respeito de Uber. E aí, o que o prefeito, mais uma vez, faz? Faz igual Pilatos, lava as mãos e não toma nenhuma decisão. E aqui, senhor presidente, eu uso essas palavras, esses minutos, para te parabenizar por o senhor ter promulgado. E já que o executivo não toma as providências, cabe a esta casa tomar. E aí, senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo a importância até de nós aqui criarmos projetos de lei, senhor presidente, para que esta casa tenha autonomia de verdade, de poder criar umas leis e que faça o poder executivo cumprir. E aí, vereadora, a população clama por segurança. E aí é o que eu falei na sessão passada aqui. A população clama por segurança, uma educação melhor, uma saúde de qualidade. E aí vai caber a nós, vereadores, a tomar uma atitude. Hoje de manhã, as pessoas estão perguntando, e aí, esse prefeito sai mesmo? E a minha resposta é a seguinte: falta vocês ir para a rua e também mostrar a cara, mostrar o que vocês querem. Querem continuar a cidade na mão desse prefeito?
vai continuar. Agora, se a população tiver o mesmo pensamento meu e de mais alguns, que essa cidade não aguenta mais esperar 4 anos para que tenha uma nova eleição, para que se mude de conduta, cabe a vocês, população, fazer a parte de vocês. A presidenta, que era mais forte, caiu. Collor caiu. Mas caiu não é porque os políticos, não é porque os vereadores, os deputados quiseram, não. É porque a população clamou e foi para a rua. Então, população, se não quer ver a cidade ir para o fundo do poço, faça a sua parte. Vai para a rua. Não tenha medo. Porque a população, junto com a Câmara, com esses vereadores de coragem, vão poder traçar um rumo de melhoras para a nossa cidade. Mas só juntos, porque sozinho não vamos conseguir. Então, eu quero deixar aqui uma boa noite a todos. Parabéns, presidente, pela sua coragem e população. Temos que ter coragem para poder vencer. Uma boa noite a todos. Convoco o vereador Valmir Martins de Carvalho. Tempo regimental, 5 minutos. Passe, presidente. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, eu encerro a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.